Bom, mais recentemente, nos últimos anos, apareceu um estudioso bastante competente do pensamento filosófico no Brasil, cujo nome é Paulo Margutti. O Paulo Margutti está em atividade, está escrevendo uma história da filosofia do Brasil, e essa sua história da filosofia do Brasil, recentemente surgiu o segundo volume, mas é um tratamento bastante exaustivo. Ele está descobrindo novos autores completamente desconhecidos, está resgatando a obra desses autores, está fazendo uma avaliação crítica, está selecionando os principais estudos a respeito das obras de diversos autores. Portanto, certamente é um dos melhores trabalhos que tem sido feito a respeito de filosofia no Brasil. Uma das suas ideias fundamentais é de que existe um pensamento filosófico brasileiro. Existe, portanto, filosofia brasileira. Essa é a tese fundamental. E o trabalho bastante empenhado dele em fazer o resgate, a explanação, no sentido acadêmico, de diversos autores da filosofia brasileira. Então, ele é um autor que ainda está em atividade, está produzindo uma obra significativa que certamente vai marcar a história dos estudos do pensamento filosófico no Brasil. Uma outra coisa interessante também aí em relação ao Paulo Margutti é a concepção, de certa maneira, que ele está esboçando, ou a organização que ele está fazendo, ou a tentativa de organização que ele está fazendo, de certa linha de interpretação a respeito dos estudiosos de filosofia no Brasil. Então, ele está fazendo um trabalho extremamente importante, porque está resgatando e trazendo à tona, com avaliações, com dados e informações, muitos autores completamente desconhecidos. E portanto, é a obra mais importante até esse momento que tem sido feita a respeito de filosofia no Brasil. Ele compôs, até o momento, uma história da filosofia do Brasil, como ele gosta de se referir, em 2 volumes. Ele tem prometido, mais recentemente, fazer uma revisão do primeiro, acrescentando mais algumas referências da história da filosofia do Brasil. Saiu em 2013, portanto é relativamente recente, e agora, em 2020, ele publicou o segundo volume, da história da filosofia do Brasil. E o segundo volume compreende fundamentalmente os autores do século XIX, de um período bastante importante das manifestações do pensamento filosófico no Brasil. Seguindo aí o início de uma certa tradição de estudiosos do pensamento filosófico no Brasil, ele é o mais contemporâneo dos estudiosos. E pelas suas descobertas, pelas suas avaliações, certamente um autor que vai interferir, e que tem interferido naturalmente na narrativa da história do pensamento filosófico no Brasil. Numa entrevista que existe do Margutti na internet, no YouTube, aparece ali uma ideia interessante, que, pelo que eu saiba, ainda ele não explicitou isso em nenhum texto especificamente, que é a ideia que ele faz a respeito do que seja a filosofia do Brasil. E, aparentemente, a ideia do Margutti a respeito disso talvez venha a se tornar clara, ou já se tornou clara, e a minha ignorância não permitiu ainda encontrar o texto onde isso esteja explicitado, de que
que aparentemente ele chama de filosofia do Brasil, o uso do pensamento filosófico para se pensar questões ou problemas de natureza nacional, né, ou referentes à cultura brasileira. Então, qualquer autor ou que tenha, de certa maneira, pensado a respeito do Brasil, se utilizando de ideias mais abstratas, de categorias filosóficas, é que ele designa de filosofia do Brasil. Então, me parece que a origem é exatamente essa, né? Essa concepção a respeito da filosofia do Brasil, que ele costuma empregar para designar a filosofia, né, que eu prefiro chamar de filosofia no Brasil, mas ele usa a expressão filosofia do Brasil. O primeiro volume, né, da obra que ele publicou compreendia de 1500 a 1822. E por razões de organização, me parece, de situalização interpretativa, né, ele pretende recuar. Tanto é que o segundo volume tem a numeração de 1808 a 1843. Então, provavelmente, como ele mesmo prometeu, uma reedição do primeiro volume, não sei com que tipo de alterações vai sair essa reedição, mas ela vai se casar, obviamente, com o segundo volume, que trata da filosofia do Brasil, segundo os termos que ele usa, de 1808 a 1843, que foi o segundo volume, e imagino que o terceiro volume, que me parece ele esteja elaborando, vai tratar de 1843 e provavelmente, aí não sei, até 1889 ou algo parecido. Então, é um estudioso que está se enfronhando, aí, pesquisando muito detidamente diversos autores da filosofia do Brasil, nos termos que ele se utiliza.